reais, muitíssimo obrigada. E veio do Guarujá, e ela disse assim, meu muito obrigada a todos da Canção Nova. Sou completamente apaixonada por esta obra que nos leva para Deus. Sou sócia, meu marido também é sócio. Tenho muito carinho em dizer que esta obra não pode parar. Mas é claro, não basta só dizer que a obra não pode parar. Temos que fazer a nossa parte. Peço sempre a Deus que nos ajude e que peço a vocês também que rezem por toda a minha família. Deixou o pedido aqui do sobrinho dela. Ela falou, estou enviando o Pix do meu aniversário do mês. Dos aniversariantes do mês, é a Michele Maria, e ela foi dizendo aqui todos os nomes, inclusive, Márcio. Oi. Ela disse aqui que ela está desempregada, mas que ela faz um esforço para ajudar a Canção Nova. E a caneca é para mim mesmo, para você, Val, já que gosta de café. A caneca. Então já saiba, querida, que daqui a pouquinho, na oração que faremos por todos, você está incluída, não é? Eu sei que alguns são enfermidades, né, Val? Sim. Mas outros tantos padecem aí com desemprego, lutando com muita dificuldade para conquistar o necessário para viver o dia com dignidade. Não faltará. A providência do Senhor não falta. Amém. Então, confiança e vamos orar. E vamos orar. Mais um pedido de oração, e acho que hoje a gente pode, até pelo horário, vou guardar o testemunho para o final e a gente vai fazer essa oração, mas para a gente ver como a Canção Nova precisa, aliás, tantos contam com a Canção Nova, eu vou usar essa expressão, não vou nem corrigir, tantos que precisam da Canção Nova porque precisam de Deus. Essa nossa amiga, mesmo desempregada, ela enviou esta doação em homenagem aos aniversariantes do mês da família dela, é a Jeane, lá do Guarujá. Mas esse pedido de oração, Márcia, ela disse assim, Val, por favor, não me identifique, mas eu quero dizer que eu amo esse programa e amo esta obra. Deus abençoe a todos vocês. Eu, às vezes, devido a algum compromisso, eu não acompanho ao vivo, mas eu acompanho diariamente em outros horários. Esse é o primeiro e-mail que eu estou enviando para a Canção Nova. Eu também estou enviando o meu Pix. Eu estou enviando aquilo que eu posso hoje fazer. É o meu algo a mais. Mas o motivo desse e-mail, além de enviar o comprovante de ajuda, é o meu pedido de oração para o meu casamento. Nós somos casados apenas no civil já há 12 anos. Eu sempre quis casar na igreja, receber a bênção, mas devido a ele ter sido casado anteriormente, tivemos que esperar sair a nulidade do casamento. E graças a Deus, com as orações de vocês, a nulidade saiu. Porém, agora, ele não quer mais se casar, não quer mais casar na igreja, principalmente devido a muitas brigas que nós estamos tendo agora. Ele sempre foi católico, de família católica. Eu era evangélica, mas com vocês, eu aprendi a rezar e a ser católica. Em outra oportunidade, ela diz, eu conto mais a respeito desta mudança que aconteceu na minha vida. Mas hoje, como vocês rezaram pela nulidade e ela saiu, peço oração para que vocês rezem que ele queira se casar na igreja, porque esse é meu desejo. Eu lutei muito sozinha, mas agora eu tenho a Canção Nova para lutar comigo. Conto com vocês. Deus abençoe. Minha querida, reze pela cura interior do seu marido e reze pela libertação dele. Às vezes nós temos vínculos que nós herdamos de geração para geração. Aí quando aquela condição se repete, parece que tudo que o pacote, né, de coisas ruins que acompanham também se manifesta. Às vezes são tantas marcas que nós vivemos na nossa família, no casamento, que quando o casamento se aproxima, os problemas brotam, não é? Mas será uma grande graça para você e para o seu marido o sacramento do matrimônio. Então nós oramos sim. Nós queremos colocar nesta oração, entregando nas mãos de Nossa Senhora, os enfermos, aqueles que hoje estão angustiados, aflitos, aqueles que padecem debaixo de uma forte depressão, aqueles que estão entristecidos por ver no caminho da perdição alguém que ama. Nós entregamos também nas mãos de Deus todas as orações que estão sendo feitas agora pelos matrimônios, pelas famílias. Coloque agora as suas intenções.
Coloque, nós estamos unidos em oração. E o Senhor nos garante que se estivermos de comum acordo, Ele nos dará aquilo que nós pedimos. Nós estamos em comunhão com você, estamos de acordo em orar com você por tudo o que diz respeito à sua salvação e o bem da sua família. Se é para o bem da sua família e se é para a sua salvação, nós dizemos amém. Atende, Senhor Jesus, e pedimos a Nossa Senhora, Mãe querida, toma esta causa em suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Tomando posse da palavra de Deus, João 5, de 1 a 14, vamos pedir ao Espírito Santo, na presença de Nossa Senhora, que nós possamos estar nesse cenáculo, sermos banhados pelo Espírito Santo, e que esse Espírito Santo venha agora nos preparar para a semente da Boa Nova, a semente do Evangelho. Venha, Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, e vem, Espírito Santo, prepare o terreno do nosso coração, para que, uma vez caindo a semente da palavra, gere frutos 100 por 1, como está escrito na palavra de Deus. Vamos cantar. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Mais uma vez, minha alma tem sede. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Pede, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, canta. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, vem, vento, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 5, para você ler depois do 1 ao 14, tá certo? Já deixa marcado para você ler do 1 ao 14. Mas agora nós vamos ler o versículo 14, que diz assim: mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha, estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo. Que homem? O homem que estava enfermo. Há 38 anos ele estava doente, enfermo,
de tal modo enfermo que ele não tinha condições de se levantar. Jesus, quando o viu, ele estava deitado. O Senhor o curou. E depois encontrou este homem, mais tarde encontrou o homem fora do templo. E lhe disse: olha, estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Olhando para esta palavra, o Espírito Santo nos revela uma coisa muito, muito, muito importante: que a nossa alma também pode adoecer. A minha alma e a sua alma pode adoecer. Onde está isso? Mas quando Jesus disse para ele, te acontecer coisa pior do que uma paralisia, do que uma doença física de 38 anos. Jesus fala para ele que existe enfermidade que é mais grave que um câncer. A doença da alma é mais grave que um câncer. É mais grave que um trauma psicológico. Olha, veja que Jesus tinha chegado à piscina de Betesda. Eu sei que muitas pessoas não sabem o que significa Betesda, mas significa a casa da misericórdia. Era um lugar onde os doentes ficavam esperando por um milagre. Ali tinham muitos doentes à beira de uma piscina milagrosa, que quando havia um movimento nas águas, o primeiro que descesse ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Por isso se chamava Betesda, casa da misericórdia. E chegando ali num lugar onde tinha muita gente doente, Jesus viu um homem que estava prostrado sobre o seu leito, que ele não conseguia ficar de pé. Você já ficou assim alguma vez na sua vida? Já tive sarampo. Tem gente que não lembra que teve sarampo. Eu lembro, não tem como esquecer. Eu não conseguia ficar em pé. Me colocava em pé, eu caía. De fraqueza. Tudo em mim doía. Sabe, eu me lembro de uma tentativa de ficar em pé no meio da rua, asfalto, onde passa carro. Eu não tive condições de sair do meio da rua. Eu deitei ali no meio da rua. Qualquer carro poderia ter passado por cima. De tamanha fraqueza. Sabe quando você sente que não é que você está doente de alguma coisa, você sente que você é doente? Foi o que o sarampo fez comigo. Agora imagine você ter uma coisa assim, mas por 38 anos. Um estado de enfermidade. Jesus encontrou aquele homem num estado de enfermidade e ordenou a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem que havia 38 anos era paralítico, que não conseguia sair da maca, encontrou graça diante dos olhos de Jesus. No seu encontro com Jesus, ele levantou e começou a andar. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, por tantas pessoas que se levantaram depois de encontrarem Jesus aqui no Sorrindo para a Vida, na Canção Nova, na igreja. Se tornou cristão, encontrou Jesus e a sua vida foi erguida. Quantas pessoas que a vida não ia para frente, mas depois que encontrou-se com o Senhor, começou a andar, começou a caminhar. A vida avançou, não é? Depois do Senhor ter encontrado-se com este homem, ele se levantou e começou a andar. Só que mais tarde Jesus o encontrou e o advertiu: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Jesus de maneira nenhuma, gente, disse para aquele homem que se ele pecasse, ele ficaria mais 38 anos ou mais de 38 anos novamente, não é, paralítico. O que Jesus disse para ele de verdade? Disse que pecar seria pior do que 38 anos de paralisia.
Pecar é pior do que 38 anos de paralisia, porque paralisa a alma da gente, paralisa o nosso coração, nos torna incapazes de amar, paralisa a nossa vida, paralisa os planos de Deus para nós. Porque uma doença pode entrevar as suas pernas, mas uma vida de pecado entreva a sua vida inteirinha. E Jesus estava dizendo para aquele homem: se você pecar de novo, o pecado vai paralisar a sua vida. Ainda mais, o pecado não é só uma enfermidade, mas necessariamente, indubitavelmente, o pecado produz morte. Sabe o que o pecado faz na minha vida e faz na sua vida? Ele produz morte. Se você entregar a sua vida ao pecado, ele vai matando você. Às vezes de uma vez, às vezes sem você perceber, mas uma coisa é fato: o pecado produz morte quando nos priva da vida de Deus. Ou até dizendo melhor, nos priva de Deus, que é a vida. Qual é o grande mal do pecado? É que você cometeu um erro, é que você cometeu uma gafe, é que a sua moral ficou manchada. Não, isso aí não. O grande problema do pecado, o grande mal que ele te causa, é que ele te priva de Deus. E privado de Deus é como se você fosse uma árvore e tivesse privado da sua raiz. Não chega a você o necessário para a vida. É por isso que o Senhor, não é, através da boca de Jeremias, se lamenta quando diz: os meus filhos me abandonaram a mim, largaram de mim fonte de água viva, para cavarem para si cisternas furadas. Quantos de nós passamos a vida cavando cisterna furada? Se você quiser, não é? Isso aí é praticamente um ditado, é palavra de Deus. Está em Jeremias capítulo 2. Mas é um ditado. Cavar cisternas furadas é igual dar murro em ponta de faca. Não é? Se fosse esse o ditado da época de Jeremias, pode ser que Deus tivesse usado exatamente essa expressão: meu povo dá murro em ponta de faca, só se fere. Acha que está fazendo alguma coisa, acha que está tomando uma iniciativa, acha que está combatendo alguma coisa, mas na verdade está apenas ferindo a si mesmo. Meu povo está acostumado a dar com a cabeça contra a parede. É um ditado que significa a mesma coisa. Desperdiçar a vida. Por que dá com a cabeça na parede? Porque quando você está no escuro, você fica procurando a porta, a saída de algum modo. E toda hora você dá com a cara na parede, com a cabeça na parede. Quem é a pessoa que dá com a cabeça, o rosto na parede? Aquela que cava para si cisterna furada. Está buscando saída onde não tem, está buscando solução onde não tem, está buscando matar a sua sede, onde ela só vai encontrar a morte. Abandona a Deus, que pode dar a ela tudo que ela precisa. A sua alegria, a sua felicidade, os seus melhores sonhos não estão escondidos, estão guardados em Deus. Não estão perdidos, estão em Deus. Quando a gente, com medo que Deus roube os nossos sonhos, nós o abandonamos, nós começamos a procurar a nossa felicidade, onde a gente só vai encontrar a sede, a perdição e a morte. Sabe o que é você no meio do deserto, debaixo de um sol escaldante, perder líquido cavando, suando cavando, e depois você descobrir que você não encontrou água? Com todo o seu esforço, você só se aproximou da morte. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Quantos de nós, buscando a felicidade, só encontramos tristeza, agonia, solidão? Você sabe por quê? Não é porque você estava mal intencionado, é porque você estava buscando no lugar errado. Você estava buscando a sua felicidade fora de Deus. E para quem não sabe o que é pecado, né? Porque muitas vezes fala-se, pecado, 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 mas ninguém explica, né? Aí a pessoa acha que o pecado é só uma coisinha que ela faz. Não, não é só uma coisinha que você faz, porque senão a lista vai ao infinito.
pecado basicamente consiste numa falta de fé em Deus. Se você quiser resumir o que é pecado, é falta de confiança em Deus. Falta de fé em Deus, geralmente provocada por um excesso de confiança em nós mesmos. O pecado é basicamente uma falta de fé em Deus, provocado geralmente por um excesso de confiança em nós mesmos. Sou eu quem vou construir a minha felicidade, são os meus planos, são os meus projetos, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu posso, se eu mentalizar eu consigo. Não tem muita gente que ensina isso? Vou te contar uma coisa que o Padre Pio ensinou para um homem que falou para ele que o que ele conseguiu na vida foi mentalizando. Um dia um médico, olhando as chagas, porque o Padre Pio teve estigmas, apareceram os buracos da cruz do Senhor nas mãos, nos pés, no lado dele. E um médico, olhando para ele, disse assim: isso aí é culpa do Senhor, que o Senhor fica contemplando muito a cruz de Jesus, o Senhor fica mentalizando muito, a sua mente foi que abriu esses buracos nas suas mãos, nos seus pés. Esses estigmas foram produzidos pela sua mente. O Padre Pio, com muita caridade, virou para ele e disse assim: então por que o Senhor não mentaliza um boi para ver se lhe crescem os chifres? Tem muita gente que diz assim: essas graças, essas curas que acontecem é fruto da mente da pessoa. A pessoa quer tanto ficar curada que fica: ué, se você sabe disso, meu filho, então por que você ainda não montou um consultório para ensinar as pessoas a mentalizarem e conseguirem? É tão fácil e é tão óbvio que você não dá conta de fazer, não é? No entanto, aquelas pessoas que se aproximam de Deus pela oração recebem graças que ninguém consegue explicar, Sabe, eu tenho dito aqui que eu tenho repassado muitos testemunhos que chegaram aqui no Sorrindo para a Vida. Alguns deles estão fora do país, sendo estudados por equipes de médicos de conceito internacional, mundial, e não me encontram a resposta. Uma das curas que foram obtidas aqui no acampamento de oração Fé e Milagres foi a cura de um lúpus avançadíssimo que ia matar a moça. Lúpus não tem cura. E no acampamento de oração Fé e Milagres ela foi completamente curada, ao ponto dos médicos não entenderem o que estava acontecendo e não terem explicação para dar para a família, e terem que retirar os remédios, porque o remédio não fazia mais efeito. E retiravam os remédios, avisavam que o lúpus poderia se manifestar, mas não se manifestava. Então, o médico que estava encabeçando esse tratamento pediu a permissão da família para levar para uma banca de cientistas nos Estados Unidos para estudar o caso, e eles estudaram a exaustão. Aconteceu aqui no acampamento Fé e Milagres. Estudaram a exaustão para chegar, sabe a que conclusão? Não sabemos o que aconteceu. A única coisa que nós podemos dizer é que o lúpus esteve nela e inexplicavelmente não está mais. Inexplicavelmente. Nosso Senhor a curou. Deus a curou. E por vezes nós queremos colocar toda a nossa confiança em nós mesmos. Pecado é crer mais em nós mesmos, nos nossos valores, nos nossos pensamentos, nas nossas seguranças, naquilo que nós mentalizamos. Como disse bem o Padre Pio, veja lá, mentaliza um boi para ver se lhe crescem os chifres. Não é? Acreditando que aquilo que a gente mentaliza vai acontecer na vida da gente. Teve gente que passou a vida inteira mentalizando que ia ganhar na loteria, morreu pobre. Porque não é assim que as coisas acontecem. E você, tanto quanto eu, sabe por experiência que é como eu estou falando para você. Pecado é a gente colocar mais a nossa confiança nessas coisas do que em Deus. O fruto proibido do paraíso, ele faz com que o homem confie mais em seus próprios meios para alcançar a realização do seu ser do que no caminho proposto por Deus. Você acha que foi uma maçã
que expulsou Adão e Eva do paraíso? Não. Qual era o fruto proibido? Nem fala que maçã. Diz que era a árvore da ciência do bem e do mal que estava no centro do paraíso. Porque a ciência do bem o ser humano já tinha. Deus deu ao ser humano o conhecimento do bem, mas não queria ter experiência com o mal. Porque o demônio foi lá semear no coração do ser humano a ideia de que ele podia, confiando em si mesmo, ser como deuses. Ser como Deus, não foi isso? Qual é a tentação do diabo? Não é coma o fruto. A tentação é: você será igual a Deus. Você não vai precisar mais de Deus. Continua sendo hoje. Nunca pense que o demônio vai chegar para você te oferecendo uma maçã ou qualquer fruto que seja. O que ele vai te dizer é o seguinte: você não precisa de Deus para ser feliz. Você não precisa de Deus para se realizar. Você é o seu próprio Deus. Você é o que a sua mente determina. Não é, gente. Não é. Muitas vezes a nossa mente nos joga abaixo do chão. E a gente faz todo o esforço para se levantar e não consegue. Deus é o nosso Salvador quando até a nossa mente opera contra nós. O pecado prejudica mais ao homem do que a Deus. Mas prejudica a Deus? Prejudica. Igual alguém prejudica você quando tira o seu filho de você. Se alguém fazer maldade com o seu filho, não te prejudica? Prejudica. Se alguém matar o seu filho, não prejudica você? Prejudica. É desse jeito que o pecado prejudica a Deus, destruindo a nós, não a Ele. Por que que Deus se ressente com o pecado? Você não fica magoado com um filho que se destrói? Olha, quando um dos meus filhos, no momento ali de afirmação da juventude, resolveu fumar um cigarrinho, sentei com ele, que a gente sempre cuida, a gente cuida e a gente vigia. Sentei com ele e disse assim: eu te amo tanto, eu te quero tão bem, tudo o que é bom para você eu amo. Ele nem sabia do que eu estava falando, ele nem sabia que eu sabia que ele tinha fumado. Falei: tudo que é mal para você me entristece. Ele me abraçou e disse: eu sei, pai. Aí eu falei: meu filho, o que pode fazer com que um jovem bom, bonito, inteligente, absorva um veneno que vai destruir justamente um dos grandes talentos que ele tem, que é a mente dele? Por que que uma pessoa livre escolheria se tornar dependente de uma coisa tão pequena, tão miserável, tão porca como um cigarro? Aí ele já entendeu do que eu estava falando. E olhando nos olhos dele, eu disse: sim, você ama o seu pai? Disse: eu amo, pai. Posso pedir um presente a você? Ele respirou fundo. Pode, pai. Falei: não é simplesmente por você dar conta ou não dar conta, porque eu sei que você dá conta, mas eu quero te pedir um presente. E eu gostaria que você me dissesse se você não quiser me dar, porque eu prefiro que você me diga do que você me dizendo: eu vou te dar, e depois você fazer o contrário e ir escondido de mim. Então, se não, diga para mim agora, olhando nos meus olhos como um homem que você é, que você não vai me dar o que eu estou te pedindo. Ele disse: tá bem, pai, pode pedir. Falei: eu quero te pedir que você nunca mais ponha um cigarro na sua boca. Nunca mais. Não é que você fumar um cigarro vai levar você para o inferno. Eu e a sua mãe demos a você o que de melhor nós podíamos, porque nós te amamos, e nós não queremos ver um filho que nós amamos tanto sendo destruído por um cigarro, no futuro, com um câncer, com um Alzheimer, envelhecendo antes do tempo, tendo a sua mente obscurecida. E se eu digo isso, meus queridos, de um cigarro, imagine você de outras drogas ainda mais graves. Sabe, aquele fumo ofendeu a mim como pai, não atingiu os meus pulmões, não foi uma cusparada na minha cara, mas me magoou enquanto é um elemento de destruição para um filho meu. Tudo que você faz para a sua destruição, isso mexe com o coração de Deus.
que Ele te ama. Ele te ama. Por isso, para esse mesmo Jeremias, o Senhor pergunta assim: mas será a mim que as suas rebeldias ferem? Não será a eles mesmos para a sua própria vergonha? Quem se revolta contra Deus? Olha o que a palavra de Deus nos pergunta: será a mim que as suas rebeldias ferem? Não será a eles mesmos para a sua própria vergonha? Jeremias capítulo 7, versículo 19. Tudo que você faz que ofende a Deus, que eu faço e que ofende a Deus, o Senhor pergunta para cada um de nós: mas será a mim que as suas rebeldias ferem? Será que essa escolha que você tomou não está ferindo a você mesmo e sendo a sua própria vergonha? Deus nos ama tanto que, sabendo o mal que o pecado produz em nós, Ele nos proíbe de pecar, Ele nos proíbe de ser escravos. Está proibido de ser escravo. Eu lembro de que uma vez, eu dando testemunho aqui no Sorrindo para a Vida, de que tinha coisas que eu proibia aos meus filhos. Alguém me escreveu dizendo assim: que dó dos seus filhos. Eu respondi: que dó dos seus quando você os tiver. Porque um pai que não sabe pôr limites aos seus filhos, vai ver o seu filho encontrar o limite, às vezes debaixo da cova, porque ele não concordava, não é? Que eu dizia que lá em casa a gente não mantinha as portas do quarto com tranca, e não mantém até hoje. Porque ninguém lá em casa faz alguma coisa que o outro não possa ver. Ah, mas você tranca a porta do seu quarto. Eu não. Ah, mas e seu filho entrar e flagrar você numa intimidade com a sua mulher? Problema dele que entrou sem bater. Lá é a porta do meu quarto, não estou fazendo nada escondido. Ele tem inteligência suficiente para isso, para não entrar no quarto sem bater, e a gente tinha prudência suficiente para saber qual o momento da gente ter uma intimidade, sem que um filho pequenininho viesse a flagrar a gente. Mas não tem portas cadeadas, porque nós não temos nada que esconder uns dos outros, ainda mais um filho. Por que um filho haveria de passar a chave na porta como se o quarto fosse propriedade dele? Ele não comprou aquilo, não construiu aquele quarto. Ele está sob a sua tutela. Ah, direito de não ser cuidado, direito de irresponsavelmente tomar decisões que podem prejudicá-lo. Um pai e uma mãe que não cuida do seu filho não pode amá-lo. Não é possível. O amor se traduz em gestos concretos, e às vezes a gente tem que chegar para um filho e dizer: você está proibido de fazer isso. Por isso que Deus nos proíbe você de pecar. Quando Deus proíbe você de pecar, é como Ele diz, como se Ele dissesse: eu estou proibindo você de ser escravo, estou proibindo você de encontrar com esse traficante, estou proibindo você de ser capacho dessa pessoa, porque você é bom demais para isso. Eu não quero ver você sendo destruído dessa maneira. É isso que Deus está dizendo para todos nós. A cura completa, meus queridos, consiste em nós sermos libertados da lei do pecado que nos leva a fazer o mal que a gente não quer e nos impede de fazer o bem que a gente quer. Tem muita gente que está impedido de fazer o bem porque trocou uma coisa pela outra. Trocou o pecado pela vida, e até trocou as coisas fora de lugar. Eu acho muito bonito quando uma família tem, por exemplo, um animalzinho de estimação, um gatinho, um cachorrinho, acaba até fazendo parte da família. Mas eu fico triste demais, quando eu vejo uma avó, um pai, uma mãe deixando de visitar seu neto, seus filhos, porque tem que cuidar do cachorro, porque tem que cuidar do gato. Há uma inversão. Existem coisas que impedem a gente na direção de outras maiores. Leva o animal junto, mas não deixe de visitar os seus filhos, não deixe de visitar os seus netos. Não ponha desculpa na criação para que você não cultive os seus relacionamentos com a sua família, porque vai chegar um dia que você vai precisar da sua família perto de você. E aí como é que vai ser? Porque a gente colhe o que a gente planta. Se a gente plantou isolamento, o que a gente espera colher? Vamos colher solidão, gente.
Agora é a hora de você plantar amizade, agora é a hora de você plantar proximidade, não é? Então Deus que nos ama, quer a nossa libertação. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele também nos fortalece para não pecar mais. É o método PHN. Primeiro liberta, depois fortalece, para não pecar mais. E quando você é libertado do pecado e fortalecido para não pecar mais, naturalmente sobra para você fazer o bem, fazer o que é bom, e isso te dá uma força, e isso te dá uma beleza, isso te dá uma juventude que nem a velhice é capaz de tirar de você. Nem a velhice derruba uma pessoa que pôs a sua alma em Deus e se rejuvenesceu pelo Espírito Santo. Aqui, no santuário do Pai das Misericórdias está enterrado o Padre Jonas, não um idoso, mas um jovem num corpo de velho. O corpo dele envelheceu, mas ele não envelheceu. Eu o observei até o último dia da sua vida. Eu participei com o Padre Jonas de reuniões que foram muito difíceis para ele, muito difíceis. E eu vi aquele homem idoso, muitas vezes recurvado pelo seu próprio corpo, com seus olhinhos fechados, como quem parece estar dormindo, mas com uma alma desperta. E quando ele levantava-se e a sua voz ressoava no microfone, havia uma firmeza, uma autoridade que um velho não tem. Só um homem de espírito jovem tem. Em nenhum momento ele retrocedeu naquilo que era importante. Sabia perder, sabia ser flexível. Quantas vezes eu experimentei isso pessoalmente nas minhas conversas com ele. Padre Jonas já cedeu para mim, mas não naquilo que ele estava certo e era importante e era essencial. Um homem de uma firmeza hercúlea, de um jovem, porque é isso que o Espírito Santo faz conosco, nos renova a força de dia para dia. O corpo fica capenga, mas a gente por dentro, a gente se mantém firme. Digo para você ainda mais, ele muda, o Espírito Santo muda o nosso coração para querer e para fazer o que Deus manda, não por obrigação, mas por amor. Então, guarde isso. Não há homem mais homem do que aquele que foi libertado da escravidão do pecado. Se alguém disse para você que rezar é coisa de mulher, que andar com um terço é coisa de mulher, que participar de um encontro de oração, um acampamento de oração é coisa de mulher, estão te enganando. Porque olha, graças a Deus, que bom que é coisa de mulher, porque as mulheres são fortes. Agora eu vou te dizer, ser escravo do pecado é coisa de fraco. Recupere o seu brio de homem. Não há homem mais homem do que o que foi libertado do pecado. Não há mulher mais mulher do que aquela que foi libertada do pecado. Deus é o Deus dos perdões. Quando perguntarem quem é o seu Deus, pode dizer sem mediar: meu Deus é o Deus dos perdões, que sempre perdoa e perdoa para sempre. Você nunca vai topar com a cara na porta quando você se aproximar de Deus para pedir perdão dos seus pecados. E te digo mais, tudo que você se arrependeu e confessou está perdoado para sempre. Márcio, mas eu não sinto, às vezes eu fico com aquela ideia me importunando. É o diabo. Quando os escravos foram libertados e foi assinada a Lei Áurea, que todos eles estavam libertados, alguns senhores, para mantê-los prisioneiros, sabe o que fizeram? Nada. Só não contaram para eles que eles tinham sido libertados. Como eles não sabiam, eles permaneceram lá na mesma condição. E quando a fiscalização chegava, aquele senhor de engenho, aquele senhor de terra dizia: eu estou aqui porque eles querem. E a lei já foi assinada, quem quiser ir embora pode ir embora. Não perseguia um que foi embora. E está falando a verdade. Ele só se deu ao capricho de não contar. Mas ainda tem um mais covarde do que esses homens que fizeram isso, que é o demônio. E ele chega para você e diz: você não está livre não, você se confessou, mas isso aí manchou a sua alma, é para sempre. Não,
para sempre é o perdão de Deus para você. E se o Senhor te libertar, você será livre. O sangue precioso de Cristo já nos perdoou. Da sua parte, Deus já nos perdoou todos os nossos pecados. O sangue precioso de Cristo na cruz é a medicação curadora dos nossos pecados. Você quer ter cura interior? Busque o perdão. Busque o sangue de Cristo no sacramento da confissão. Olha o que diz a palavra de Deus, que Deus é como tu, que perdoas o crime, que tiras a culpa, que não guardas para sempre a tua ira, porque preferes o amor. Novamente Ele nos manifestará a sua misericórdia, calcará aos pés as nossas faltas, lançará no fundo do mar os nossos pecados. Da parte de Deus, todos os seus pecados já estão perdoados. Todos. Mas se você não sabe o que eu fiz, eu não sei, Deus sabe. Mas uma coisa eu sei que talvez você não soubesse: esse pecado que você acha que não tem perdão, o Senhor já perdoou. Agora, da parte dele, da nossa parte, nós devemos tomar, nós devemos fazer nossa essa medicação mediante a fé e a reconciliação. Pela fé nós nos apropriamos dos merecimentos de Cristo Jesus na cruz. Pela nossa conversão, nós fazemos valer todo o poder de sua redenção que Ele conquistou para nós. Basta nos confessarmos pecadores diante da sua misericórdia para sermos totalmente perdoados. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Diz a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Ele é fiel. Você confessou, você recebe. Ele é justo. Ele disse que perdoaria quem confessasse. Você confessou. É justiça que você receba o perdão. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós pedimos agora, Senhor, abre os olhos e o coração de todos aqueles que têm tanta dificuldade com o sacramento da confissão, Senhor. Porque foi na confissão que o filho pródigo que estava morto retornou à vida. Foi quando de joelhos ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, que o Pai o levantou e devolveu a ele toda a sua dignidade. Jesus está esperando você no sacramento da confissão. Ele vai devolver a vida que você perdeu e mais, Ele vai te dar uma vida que antes você não tinha. Jesus enviou os apóstolos para ressuscitar os mortos, e não a gente mais morta do que aquela que perdeu a vida de Deus pelo pecado. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ressuscitar pela força de Deus. Não tenha medo, o Senhor vai te perdoar. Aliás, Ele já te perdoou. Vai buscar o que é seu. Vai buscar o que é seu. Vai buscar o seu perdão. Vai buscar a sua vida. Vai buscar o seu remédio. Vai buscar a sua cura. Padre, eu quero me confessar, porque eu vim buscar o que Deus tem para mim, o recomeço da minha vida. Senhor, nós te bendizemos, porque só Deus poderia inventar algo tão maravilhoso como o sacramento da confissão. Obrigado porque o Senhor já está nos perdoando a todos nós que, ouvindo esta palavra, entendemos que está na hora de virar a página, está na hora de mudar a vida. Obrigado, Senhor. Oremos, meus irmãos, vamos orar. O Senhor é grandioso, o Senhor nos levanta de toda e qualquer situação de pecado nesse momento. Obrigado, Senhor. O pecado não é o nosso lugar, não é o nosso lugar é do lado de Deus, é na casa de Deus. Senhor, nos levante, Senhor, deste passado, dessas marcas do passado, dessas feridas do passado. Nos liberta do pecado, nos levanta, Senhor, nos levanta. É isso que nós pedimos. Nos levanta, Senhor. Vamos cantar juntos assim. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido,
Se levanta desse pecado, meu irmão, minha irmã. Eu te levantarei, oh, eu te levantarei, filho amado. Você querido, você querida, filho querido. A promessa do Senhor: restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei, canta mais uma vez. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Ora por uns instantes no Espírito agora e deixa-se ser lavado pelo poder do Espírito Santo. Institui nossas forças, Senhor. Dá-nos, Espírito Santo, a coragem, a força no dia de hoje, para deixarmos para trás tudo aquilo que tem nos roubado da sua presença, que tem tirado a nossa alegria, a vida, tudo aquilo que tem nos causado mal, tudo aquilo que tem ferido o teu sagrado coração, Senhor. Dá-nos a graça, dá-nos, Senhor, a coragem nesta hora, agora, de renunciar a todo mal, a todo pecado, a todo gosto pelo pecado, pelas coisas mundanas, por aquilo que fere o teu sagrado coração, Senhor. Nós queremos, como essa experiência de um filho para com o pai, de um pai para com o filho, como o Márcio nos trouxe na sua partilha, de fazer esse compromisso com o Senhor, de dar esse presente para o Senhor no dia de hoje, de deixar para trás tudo aquilo que fere o teu coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque de fato é isso, muitas pessoas sendo tomadas por essa coragem de deixar para trás aquilo que é mal, aquilo que fere o coração de Deus. Ô Val, é o seguinte, Diga aí. só Jesus é a porta, viu? O resto é parede. É isso aí. Tá bom? Só Jesus é o caminho, o resto é precipício. Pois é. Só Jesus é a Vocês porta. estão tão resto é pitorescos. Parece. Tá muito Peter os dois. Na verdade, eu vou dizer os três, que o Peter Então tá aqui. não é pitoresco, é piteresco. Piteresco, Tá muito piteresco. muito piteresco. Família, que coisa boa é a gente experimentar a graça de Deus. Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas e vai nos sustentando. Mas vocês estão corretos, Ele mesmo disse, vocês aprenderam com Ele, né? Porque Ele falou, eu sou a porta. O resto é complemento de vocês. O resto da frase da parede aí está por conta de vocês. Do caminho, o precipício está por conta de vocês. Ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tá bom, é criatividade aqui, né, gente? Quero abraçar tantos que rezaram conosco, deixando pedido de oração no Instagram, deixando aqui no e-mail. A Carla Roberta, ela está lá na Itália. O Márcio mencionando aqui a questão do filho dele, do cigarro. Ela disse assim, Val, ouvindo agora, na Itália, ela disse, eu me uno a vocês e eu quero pedir pelo meu esposo a libertação do vício do cigarro. E tantas pessoas foram deixando o pedido de oração, clamando a Deus a libertação dos vícios. Nós continuamos unidos a todos vocês. Quero mandar um abraço para a Marluce. Ela deixou essa carta aqui, deixou também uma fotinho, Márcio, da sobrinha dela, pedindo para a gente rezar pela saúde dela. É a Bianca Souza Santos, que está fazendo tratamento de câncer. Então, nós seguimos aqui, tá? Com tantos pedidos de oração, tantas pessoas. E junto com a cartinha, Márcio, e eu acho muito bonito isso, a fé do povo de Deus. Ela deixou uma doação, eu não contei aqui, mas tem mais de R$100, R$116
ela deixou aqui para ajudar o projeto da M Almas. Ela é do estado do Sergipe. E ela colocou assim: sorrindo para a vida. Eu me chamo Irlene e sou sócia há mais de 20 anos. Quero agradecer pela minha recuperação da depressão e pelo consolo da morte do meu irmão. Foi Jesus Eucarístico que consolou toda a minha família. Graças a Deus, nós estamos juntos com vocês. E aí ela falou da sobrinha neta, de todo o tratamento que está passando, pedindo oração. E ela diz: obrigada ao nosso Deus, e agradeço também ao Monsenhor Jonas por todo o bem que ele fez a nós. E encerrou a cartinha dela dizendo: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E tanta gente linda. Chegou aqui, olha, eu quero mostrar esse generoso. Tá para a tia Valma, vai lá para o Clube da Evangelização. Cartinha linda, 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 que ela deixou para nós também, ó. Todo customizado, mas fez coração, desenhou. É a Beatriz Amorim. Ficou lindo. Olha só, muitíssimo obrigada, Beatriz. Deus abençoe você. E tantas pessoas que, através do nosso e-mail, foram deixando também as suas participações e os seus testemunhos. Eu trago aqui também o testemunho do Erison. Diz assim: sou casado com a Sara, pai de 2 filhos, tenho 32 anos. Por 14 anos, na minha vida, eu fui escravo dos vícios, de muitos vícios. Bebidas, traições e o maior deles, droga e mentira. Ele escreveu caixa alta, droga e mentira. Tive uma criação toda na igreja desde pequeno. Meus pais me levaram às missas, aos terços, na casa das pessoas, na comunidade, mas na adolescência eu me afastei. Fui indo para longe de Deus. Fui vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que Deus queria. Fiz muita besteira e caí nas ciladas do demônio. Eu fui pai muito novo, aos 17 anos. E a vida foi toda ela indo para trás. Só que houve um momento em que Deus tocou profundamente o meu coração a partir da sua palavra. Eu comecei a viver uma vida nova, mas o demônio não satisfeito, no meu próprio trabalho, eu vivi um momento de muita dor, mas também foi o resgate de Deus. Eu trabalhava numa subestação e levei um choque elétrico de mais de 69 mil volts. Tive 36% do meu corpo queimado. Queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Mas naquele momento eu já tinha tido um encontro com Deus e pedi ao Senhor que me resgatasse. E de lá para cá a minha vida foi sendo transformada, graças a Deus e a Canção Nova, que foi aos pouquinhos trazendo Deus à minha história. Inclusive no mês de janeiro ele colocou assim: inclusive hoje sou ministro extraordinário da palavra, sou um marido melhor para minha esposa, um pai melhor para os meus filhos, um filho melhor para os meus pais. Gratidão a Deus pelo imenso amor e misericórdia que Ele teve comigo. Hoje entendo que Deus me livrou da condenação do inferno e Deus me trouxe a vida nova. E Ele colocou em caixa alta de novo. Obrigado, Senhor, pelo seu imenso amor. E ele assinou como todos, mas ele foi colocando em caixa alta porque teve uma vida transformada. Ele disse: eu sou o Erison Cassiano, casado com a Sara Ferreira, pai do Erison Filho, de 15 anos, do João Gabriel, de 5 anos, ministro extraordinário da palavra, membro da SCC, membro do Terço dos Homens, apaixonado por Jesus Cristo. E ele foi dizendo toda a descrição, todos os títulos que são mais importantes para ele. Exatamente. E no final é o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Vida nova, não é, Márcio Mendes? Que testemunho lindo. Meus queridos, tem 2 vidas. E as pessoas pensam que todos vivem a mesma vida. Não vivem. Tem uma vida vivida em Deus e tem uma vida vivida fora de Deus. Quem vive uma vida fora de Deus está num mundo completamente diferente daqueles que vivem com Deus. Eu já estive em um, agora eu estou no outro. Pergunta se eu quero voltar. De jeito nenhum. Porque não há nada que se compare a uma vida em Deus. São outros valores, são outros princípios, são outros critérios. É outra alegria, é outra felicidade. É infinitamente melhor.
Cassiano, resultados? Nossa, eu fiquei feliz aí com esse resultado agora, viu, Márcio? Olha, vamos deixar a família Canção Nova. Eu e a Paula agora. Vamos deixar a família Canção Nova super feliz também. Olha, gente, chegamos aos 72% do nosso projeto Dai-me Almas. Graças a Deus subimos 4% de ontem para hoje. Ainda nos restam 28%. Temos aí 5 dias úteis, né, pela frente, nessa média de 5,60. É um desafio muito grande, mas a gente tem uma família muito grande também. Tem muita gente que ama a Canção Nova. Eu gosto muito da Paula, quando ela fala: agora é a hora daqueles que amam verdadeiramente. Agora é a hora de você que é apaixonado pela Canção Nova. Vamos nos unir agora para que nós alcancemos esses 28% que nos restam, para que nós fechemos a campanha, fechemos os 100%. Eu estava pensando sobre isso ontem, sabe, Márcio? Porque ontem, quando a gente terminou o Sorrindo para a Vida, eu fiquei com isso na cabeça ontem, o dia todo. Porque a gente vem já alguns meses que a gente não vem fechando. E aí vai acumulando os próximos meses, e aí o desafio vai ficando maior. Mas acho que esse mês a gente consegue, viu? Eu acho também. Acho com um gostinho de certeza. Mas acho nessa confiança que temos em Deus e nos irmãos que são fiéis. Confiamos também na sua fidelidade, no seu compromisso com essa obra, que é de Deus e é nossa, gente. A porcentagem desse mês é possível para nós. Então quero convidar você a ajudar. Uma das formas está aí na tela para você, olha aí embaixo aqui, ó, pix.doação@cançãonova.com, não tem taxa, já chega de imediato, então é uma excelente maneira de ajudar. Mas se você quiser ajudar por outros meios, entra no site doação.cançãonova.com, porque ali tem várias formas. Você pode ajudar por cartão de crédito, pode ajudar por boleto bancário, você tem ali as nossas contas para você fazer uma transferência, você escolhe a maneira como você quer ajudar. E se precisar de alguma assistência, nós temos uma equipe de ouro esperando por você no nosso call center, 0 código da operadora 12 3186 2600. Anotou aí? Enquanto você anota, me permita fazer um convite para você. Sei que muitos estão acompanhando a presença de milhares de peregrinos na Terra Santa. É uma experiência maravilhosa, gente. Quem é cristão e tem condições de fazer as suas economias, se tem uma viagem que vale a pena a gente fazer, é a Terra Santa. E eu sei que muitos não procuram porque pensam, deve ser caro demais. Às vezes uma viagem dentro do Brasil acaba ficando mais cara, você acredita? Pelo mesmo tempo, né? Então, nós estaremos saindo numa peregrinação para a Terra Santa no dia 16 de outubro. Serão 13 dias. Quem não conseguiu ir agora, estou convidando, se quiser, nós vamos juntos, tá? Dia 16 de outubro, já está quase completa a quantidade de vagas, porque nós vamos com um grupo restrito para a gente poder estar junto, conviver, estamos juntos todos os momentos, tá certo? Serão 13 dias e vamos visitar muitos lugares que habitualmente quando a gente vai à Terra Santa não visita, além daqueles que são indispensáveis. Entre em contato pelo telefone 0 código da operadora 12 3186 2055, é o telefone da comunidade Obra de Maria. A comunidade Obra de Maria não é a Canção Nova, não é da Canção Nova, mas é uma amiga, uma parceira. E a comunidade Obra de Maria organiza essas peregrinações. Eu fui convidado pela Obra de Maria para acompanhar este grupo de outubro e me dispus com muita alegria, porque a nossa vida é servir. Então, espero que você que tem esse desejo consiga. Saída dia 16 de outubro, são 13 dias, 0, código da operadora 12, 3186 2055. Veja lá se a sua vaga ainda está disponível. Coisa boa, Val. Deus abençoe. Obrigado, viu, querida? Mais uma vez, amanhã estaremos juntos. Se Deus quiser, família, nós contamos com você para alcançarmos os 100%. Por favor, hoje movimente as pessoas. A gente vai falando, a gente vai brincando, mas é sério. A Canção Nova, mais do que nunca, precisa da tua ajuda. Se você pode, hoje, com o valor que você puder, ajude-nos a evangelizar, tá bom? E amanhã a gente se encontra novamente, se Deus quiser. Estamos aqui sempre, sorrindo para a vida. Amém. Obrigado, Márcio. Deus Valeu, te abençoe, meu irmão. A todos nós. Peter, Manão, obrigado, meu irmão. Deus gente. abençoe. É sempre um privilégio.
Valeu. Arthur, Deus te abençoe, querido. Família Canção Nova, a gente se despede. A nossa querida rede de rádio Canção Nova segue com a sua programação toda especial, porque hoje é festa, né? 43 anos. Então, que Deus te abençoe. E amanhã a gente se encontra novamente, Sorrindo para a Vida. Valeu!